tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Nesta noite nós vamos receber com muito carinho, envolver o nosso irmão em muita luz, o irmão Vladimir, que vai trazer a mensagem desta noite. Boa palestra a todos. Pessoal, boa noite. Vamos, boa noite. Isso, sejam todos bem-vindos à casa de Joana, que a paz, o amor, a luz do Cristo continue sobre cada um de nós e seu manto de amor nos cubra, como tem feito com toda a humanidade ao longo de toda a nossa história. E por falar em humanidade, hoje nós vamos relembrar um pouquinho
das 3 grandes revelações da humanidade. Todo mundo sabe quais são, não sabem? Posso mudar a palestra? As 3 grandes revelações da humanidade, que hoje, mais acertadamente pelas orientações espirituais, nós dizemos que são as 3 grandes revelações para a humanidade. Então, numa ordem cronológica ao longo da história, nós temos a primeira grande revelação, Moisés, a segunda grande revelação, Jesus Cristo, e a terceira, a doutrina dos espíritos, o nosso espiritismo, a nossa doutrina de amor. Então, se nós pegarmos essas 3 grandes revelações, esses 3 grandes momentos da nossa história, nós vamos ver que cada uma delas é caracterizada por um aspecto totalmente diferente da próxima revelação e absolutamente igual. Entenderam? Por que eu falo isso? Porque a ideia básica das 3 grandes revelações é que sempre haja um pastor para um rebanho. Sempre um pastor pastoreando um rebanho. Então, se nós pegarmos a primeira grande revelação, Moisés era judeu. Moisés era um hebreu, foi criado como egípcio, se revoltou contra o faraó por ver as agruras que se cometiam contra o povo judeu. Então, Moisés, tal como um pastor, ele recebeu a função de pegar um rebanho grande de 600 mil pessoas, tirar da terra egípcia e levar até a terra prometida. Para que Moisés pudesse fazer isso, ele foi escolhido por Deus. Essa encarnação de Moisés foi preparada para que ele tivesse esse papel. Então, Moisés, enfrentando o faraó egípcio, ele disse ao faraó: olha, eu recebi de Deus a função de libertar esse povo hebreu aqui do egípcio e levar para uma terra que seja só deles. Eles não podem ser escravos aqui no Egito. E o faraó falou assim: de jeito nenhum. Você não pode tirar esses hebreus daqui, você não pode tirar esses judeus daqui, porque é a minha mão de obra barata. Então, se você tirar, o que será de mim? Moisés falou assim, olha, faraó, eu não quero te assustar, numa boa, mas eu recebi a ordem de Deus. Se você não permitir que eu pastoreie esse rebanho para uma terra prometida, a ira de Deus, a vingança de Deus será maligna. E você vai pagar junto com o seu povo na sua terra a ira do nosso Deus. O egípcio falou: esquece, Moisés, aqui não tem Deus nenhum. O teu Deus é um e o meu é outro. Aí ocorreram aquelas pragas do Egito que assombraram toda a população egípcia, culminando com a morte do filho do faraó, até que o filho do faraó procurou Moisés e falou: você venceu. Pode pegar esses hebreus daqui, pode pegar e pode levar embora para onde você quiser, desde que o teu Deus me dê sossego. Desde que o teu Deus me deixe em paz. E Moisés falou: não, de boa, fica tranquilo, eu vou pegar o pessoal e vou levar embora. Então Moisés, como um pastor, pegou um rebanho de 600 mil pessoas e levou, pastoreou até a terra prometida. Detalhes: essa pastoreia, essa travessia, demorou 40 anos. Foi num deserto, tinha um mar pela frente. E quando Moisés começou a fazer esse trabalho de pastor, ele estava com 80 anos de idade. Mas vamos que vamos. Aí vocês imaginam o seguinte: pegar 600 mil pessoas, colocar no deserto e falar: vamos andando pelos próximos 40 anos, até chegar na terra prometida. A população muda. Muitos que eram idosos desencarnaram. Muitos nasceram ao longo desses 40 anos. E quando você coloca muita gente junto, num ambiente tipo Big Brother, o que acontece? Começa a prevalecer o instinto animal, o instinto primitivo de cada um de nós. O que Moisés tinha de problema? Moisés tinha a violência, que eles se agrediam e se matavam. Nós éramos violentos
na época mosaica, e tinha o adultério. Os homens não davam sossego para as mulheres. Bom, Moisés, para pastorear aquele rebanho, ele falou o seguinte, olha, nós vamos fazer o seguinte, tudo aquilo que vocês aprontarem durante essa travessia, Deus está vendo. E Deus é vingativo, Deus é bravo, Deus é ruim, Deus vai castigar. Então vocês tomem cuidado com aquilo que vocês fizerem, porque Deus vai castigar. O Pai castiga. É dessa época que nós temos aquela frase, Deus não mata, mas castiga, que é bobagem. Tá? E Moisés, como ele tinha muita credibilidade, os hebreus respeitavam Moisés por conta também daquilo que havia acontecido no Egito, nas pragas do Egito. Moisés tinha total controle daquele povo, porém, colocando Deus como um ser severo, rígido, irado e que castigava já no primeiro deslize. Muito bom. E aí foi indo. Essa era a condição religiosa para aquele pastor. Moisés conseguir pastorear aquele rebanho. A segunda condição, como Moisés era tido como um livrador, como ele era tido como uma pessoa, um salvador daquele povo, e pela credibilidade que ele tinha, ele falou o seguinte, olha, nós vamos fazer o seguinte, durante a nossa travessia, Deus está vendo tudo o que vocês fazem, e Ele vai castigar vocês de acordo com os erros. Tá bom. Só que eu tenho uma lei que é minha. Eu vou aplicar duas leis aqui nessa travessia. A primeira lei vai ser uma lei famosa. A lei do olho por olho, dente por dente. Isso vai ficar sedimentado no início da nossa viagem. Se você matar, você morre. Se você roubar, te corta a mão. Se você xingar, te corta a língua. Era a lei do talião. Você paga na medida que você comete. Primeira lei. Ele falou, a segunda leizinha, a segunda lei vai ser o seguinte, Moisés era esperto. Falou o seguinte, a mulher que for pega em adultério será apedrejada até a morte. Por que Moisés fez isso? Porque não adiantava naquela época você falar para os homens, olha, não vai pegar a mulher do próximo. Adianta? Não adianta. Os caras não tinham respeito. Mas quando falava para a mulher, falava, olha, se você for pegado, você vai ser apedrejado, aí já ficava esperta. E com essas duas condições, a lei mosaica e a lei de Deus, o temor a Deus, Moisés caminhou 40 anos no deserto, levou o povo até a terra prometida, e do alto da montanha, no final da época, ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, o decálogo divino, as leis de Deus, tá? Que são os nossos 10 mandamentos. Tá? Então, todo mundo conhece os 10 mandamentos, né? Qual é o oitavo? Todo mundo conhece os 10 mandamentos. Com esses 10 mandamentos, Moisés falou o seguinte, falou, essa é a lei do Pai, essa é a lei de Deus, eu recebi das mãos de Deus, lá do alto daquela montanha, e isso aqui tem que ser cumprido. Muito bom. Moisés desencarnou, o povo evoluiu, e tudo bem. E pelos próximos 2000 anos foi tudo muito, muito bem, graças a Deus, até que no ano 0, o que aparece? A segunda grande revelação para a humanidade. Cristo. Vem Cristo e fala o seguinte, olha, Deus é bom. Deus não mata ninguém. O Pai tem um amor incondicional por cada um de nós. Deus não castiga os seus filhos. Jesus veio trocar o não pelo faça, o negativo pelo positivo. Jesus veio falar de bondade, de caridade, de amor ao próximo, de perdão das ofensas. Como Jesus veio com esse discurso muito evoluído e muito amoroso para a época, aqueles que se beneficiavam das leis mosaicas, aqueles que tiravam proveito das leis de Moisés, começaram a ficar de olho em Jesus. E falaram assim, pô, o que ele vai aprontar aqui, né? Está mudando tudo. Ele está indo contra a lei de Moisés,
ele está afrontando a nossa história, a nossa lei. Pegaram e encostaram Jesus na parede. Pegaram e falaram, escuta, que história é essa de você vir aqui e falar de amor, falar de perdão, falar de bondade? Como que você ousa falar que Deus é bom? Como você ousa falar que Deus perdoa? Que Deus é justo? Que Deus é soberano? E Jesus falou para eles o seguinte: olha, eu não vim revogar, eu não vim contrário à lei, eu vim fazer cumpri-la. Ou seja, as leis de Moisés estavam absolutamente atualizadas na época do Cristo, porém com um outro entendimento do amor, da caridade, do perdão, com a ideia central de que Deus é Pai, que nós somos todos crias de um mesmo Criador, e Deus tem por cada um de nós um amor incondicional, que cada um de nós, até hoje, não consegue medir, imaginar o tamanho desse sentimento que cabe a cada um de nós. E as coisas foram indo bem, até que testaram Jesus. Naquela passagem da mulher adúltera. Lembra da passagem da mulher adúltera? Se a mulher fosse pega em adultério na lei de Moisés, o que acontecia? Pedra nela. Pedra nela. E na época do Cristo, o que acontecia? Pedra nela. Vamos apedrejar. Só que Jesus não veio descumprir a lei, mas fazer cumpri-la. Então, na passagem da mulher adúltera, chegaram para Jesus e falaram: Senhor, ela foi pega em adultério. O que queres que faça? O que acha que devemos fazer? Quando perguntaram isso para o Cristo, tentaram, na verdade, eles não estavam nem se preocupando com a mulher adúltera. Eles tinham outras para apedrejar. Eles não estavam nem aí com aquela mulher. O que eles queriam? Eles queriam pegar o Cristo, encostar o Cristo na parede, porque se o Cristo falasse, ela foi pega em adultério, pedrada nela. Ele estaria indo contra tudo aquilo que ele estava pregando, como segunda revelação para a humanidade. Se Jesus pegasse aquela situação e falasse assim: olha, deixa para lá, não liga não, foi só uma vez, foi a última vez, não vamos ligar, esquece. Ele estaria indo contra a lei de Moisés. E ele seria apedrejado naquela época. O que Jesus falou? Foi pego em adultério? Muito bom. Pode apedrejar. Mas atire a primeira pedra quem não tiver pecado. O pessoal foi saindo, foi afastando, foi jogando as pedras no chão. Quando Jesus levantou, estava ele e a mulher. Jesus perguntou: ué, cadê os que te acusavam? Senhor, eles se foram. Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mudou a lei de Moisés? Não. Viva como sempre. Mudaram os 10 mandamentos? Não. Viva como sempre. Só com outro entendimento. Por quê? Porque o pastor mudou e o rebanho era o mesmo, que necessitava de evolução. Então Jesus não veio derrogar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam mais vivos como nunca. E naquela época, naquele momento, naquela condição, o único que poderia ter atirado a primeira pedra, não atirou. E as coisas foram muito bem, porque Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, é soberano e nos ama incondicionalmente. Isso começou a cativar o povo que seguia o Mestre. Menos o Império Romano, que o Império Romano estava de olho no Cristo. Falar: puxa vida, esse homem vem aqui, começa a falar de amor, de bondade, de caridade e não sei o quê, e fala de Deus, fala que é bom, fala que é... Cada vez mais ele tem seguidores. Ele está angariando um rebanho cada vez maior. Esse homem, se não tomarmos cuidado, ele vai tomar o poder em Roma. Ele vai ser o novo imperador romano, pois o chamam de Messias. Ele é rei. E isso
deixou o Império Romano com a pulguinha atrás da orelha. E começaram a ficar de olho no mestre. Nós vamos dar um jeito nesse Cristo, deixa ele com a gente. Quando Maria, mãe de Jesus, percebeu que o Cristo estava correndo perigo, ela alertou os apóstolos. E os apóstolos, numa reunião, perguntaram ao mestre: Senhor, o que será de nós quando não mais estiveres entre nós? Na verdade, o que Pedro perguntou para o Cristo foi assim: Jesus, como é que nós vamos ficar quando você partir dessa para uma melhor? Nós vamos ficar sozinhos aqui, porque já estavam sabendo que a coisa não estava indo bem para o lado do Cristo. Jesus falou assim para eles: olha, se vocês me amarem, amarem o meu Pai e respeitarem os meus ensinamentos, eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, um Espírito de verdade, um Espírito que já existe entre vós, só que não o vês porque não enxergas, e não o sentes porque não entendes. Mas se me respeitarem, eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará esse Consolador, um Consolador que falará em meu nome, vos fará lembrar de tudo que tenho dito, e permanecerá eternamente entre vós. Passaram 2000 anos, a doutrina dos Espíritos é codificada. Com a codificação da doutrina dos Espíritos, essa doutrina divina, doutrina de amor, doutrina crística, nada mais é que o Evangelho vivo do Cristo. Se hoje nós falamos em legado, se hoje nós falamos em Evangelho, se hoje nós falamos em Novo Testamento, se hoje nós falamos do exemplo que Cristo nos deu, o Evangelho, a doutrina, o Espiritismo, segue as mesmas condições da época crística. São os ensinamentos crísticos sendo aplicados nos dias de hoje em um outro rebanho, porém com o mesmo pastor, que é o Cristo. São as ideias de Jesus. Hoje, se nós quisermos saber se estamos indo bem ou não na nossa evolução, basta pensar o seguinte, diante de qualquer situação, pensa assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Se você fizer exatamente o que Jesus faria se estivesse no teu lugar, você está no caminho certo. É fácil? É praticamente impossível. Então vamos fazer um outro exercício. Diante de uma situação, diante de uma dificuldade, diante de uma dúvida, de uma angústia, de uma dor, pensa assim: o que Jesus espera que eu faça nessa situação? E tente fazer nessa situação exatamente aquilo que você acha que Jesus espera que você faça. Se você conseguir agradar o mestre, você está no caminho certo. Isso chama seguir o pastor, ser pastoreado por um único pastor. Então, nos dias de hoje, significa que a lei de Jesus, que é aplicada nos nossos dias, através do Evangelho, que era a mesma lei mosaica, que foi aplicada na época de Jesus. Se nós fizermos uma matemática rápida, a lei mosaica não mudou na época do Cristo. E o Cristo é o legado do Evangelho de hoje, a lei mosaica está valendo hoje. Então, em última instância, o que nós temos que imaginar? Nós temos que imaginar que a lei não muda. Os pastores não mudam. Quem mudam são as ovelhas, porque nós temos obrigatoriamente que evoluir. Esse é o objetivo do Pai, quando nos presenteou com a vida. Então hoje, nós temos que seguir o terceiro grande legado para a humanidade, a terceira grande revelação para a humanidade, que é a doutrina dos Espíritos, e praticar aquilo que Jesus espera que possamos fazer, que é o que valia na época de Moisés. Então fica fácil. Hoje está muito mais fácil. Por quê? Porque se na época de Moisés eram os 10 mandamentos e as leis mosaicas, na época do Cristo isso não foi mudado, foi aprimorado,
Hoje, o que vale são os 10 mandamentos e as leis mosaicas. É ou não é? Então, olha só. Se eu conseguir cumprir os 10 mandamentos, eu estou salvo. Vamos lá? Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, alguém aqui não ama a Deus sobre todas as coisas? Está vendo? Alguém aqui não ama o próximo? Primeiro mandamento já passamos de dano. Não matarás. Alguém aqui já matou alguém? 2 mandamentos. Não roubarás. Alguém aqui já roubou? Não. Não cobiçar a mulher do próximo. Alguém aqui... Vamos pular esse. Guarde o sábado como dia de... Alguém aqui gosta de trabalhar de sábado? Não? Não levantar falso testemunho. Alguém aqui levanta falso testemunho? Então, pessoal, estamos praticamente no paraíso e não sabemos. Por quê? Porque basta você cumprir os 10 mandamentos da época de Moisés, da época do Cristo, que vale hoje. Acabou, está fácil. Nós todos vamos sair daqui hoje direto para o nosso lar. O nosso cantinho no plano já está reservado. Porque todos nós cumprimos os 10 mandamentos à risca. Amar a Deus sobre todas as coisas. Claro, ninguém fica revoltado quando perde um ente querido. Ninguém fica revoltado quando perde emprego. Nenhuma mãe lastima, chora, fica revoltada a cantar a Deus quando perde um filho querido. Nenhuma mãe pede para Deus, Deus, por que não leve a mim, ao invés de levar meu filho? Meu Deus, por que ele, que é tão jovem, na tenra idade, por que não levastes a mim e deixasse meu filho? Meu Deus, por que meu marido é alcoólatra? Meu Deus, por que estamos sem emprego? Meu Deus, que fome, que pobreza. Estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Não. Estamos todos reprovados no primeiro mandamento. Não matarás. Aqui alguém já matou alguém aqui? Não? Não. Imagina você, então, quando sua mulher chega em casa com aquele vestido novo, fala, meu bem, olha só que vestido que eu comprei. Não ficou muito bem porque você está um pouco gordinha. Se você não matou, você vai ser morto. Vão por mim. Você matou uma expectativa. Você matou uma esperança. Papai, 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 eu resolvi ser juiz de direito. Aí, meu filho, é muito difícil, você não vai conseguir, vai fazer outra coisa que você vai se dar melhor. Você matou a esperança daquele que confia em você. Nós estamos matando, matando, matando e não nos damos conta. Alguém aqui já roubou? Não? Ninguém nunca pegou uma vaga de um deficiente num shopping center? Ninguém nunca aplicou um pequeno golpezinho para pegar a vaga de um colega de trabalho? Ninguém nunca foi procurar algo, ninguém nunca roubou a esperança de alguém? Ninguém nunca tirou proveito de ter ludibriado alguém? Qual de nós não pegou uma moedinha a mais no troco do ônibus e enfiou correndo no bolso? Ou quando você passa no supermercado e o caixa esquece de passar aquela balinha de chiclete ou aquela caixinha de fósforo, você já tudo, nossa, hoje eu me saí bem. Ninguém aqui rouba. Não levantar falsos testemunhos. Não levanta falsos testemunhos? Hoje é a nossa maledicência. Ninguém aqui fala mal de ninguém. E as fake news? O que nós fazemos o dia inteiro tweetando? No chat, no Face, no Insta, tudo. Na hora que toca uma campainha, nós ficamos loucos para ver, nossa, o que será que aconteceu? A fake news está rodando por aí. Não estamos levantando falso testemunho? Então, pessoal, as leis mosaicas das leis de Cristo estão aqui, hoje, vivas, não foram mudadas. E nós não cumprimos os 10 mandamentos, que é da época de Moisés. Então tá bom, vamos pensar nisso e vamos
rever a nossa posição, mesmo porque esse Moisés é um chato, né? O cara era chato, o cara devia ser chato. Essas leis mosaicas aí, tá, tudo bem. Mas de resto, vou falar uma coisa para vocês. Os 10 mandamentos até que tudo bem. Eu vou me esforçar, vou me empenhar, eu vou dar tudo de si para atingir esse objetivo. Mas essa história de olho por olho, dente por dente, isso tem que acabar, porque isso é bobagem. Todos nós sabemos que não se acaba com a violência mediante a violência. Você não pode jogar uma bomba num país e que eles vão jogar outra bomba em você. E é com isso que acaba a violência? Não. Então esse Moisés estava totalmente errado. Tá certo? Aí vem a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, e ele fala assim para nós: existe a lei de ação e reação. O que você fizer hoje, você vai receber amanhã. Olha o teu comportamento hoje, para saber o que você terá amanhã. Você quer saber o que você foi no passado? Olha o que você tem hoje. Quer saber o que receberá? Olha como é que você está se comportando hoje. A lei de ação e reação é diferente do olho por olho, dente por dente? Claro que não. A lei mosaica está mais viva do que nunca. E nós não nos damos conta disso. Precisamos rever o nosso comportamento, rever o nosso pensamento e as nossas atitudes. Ah, então tá bom, vai. Os 10 mandamentos, tudo bem. Olho por olho, dente por dente, até vai. Tá, entendi. É doutrina dos espíritos, não dá para discutir, né? Tudo bem. Mas essa história de que mulher tem que ser apedrejada até a morte, isso é palhaçada, não é? Moisés estava totalmente errado. Totalmente errado. Alguém aqui apedreja a mulher? Alguém aqui apedreja a mulher? E nós massacramos as nossas mulheres. Nós massacramos emocionalmente. Nós espancamos as nossas mulheres. Nós acabamos com os sonhos de muitas mulheres. Quantas mulheres são espancadas sem sequer serem adúlteras? Se os nossos irmãos de 6.000 anos tinham que ter um motivo para apedrejar mulheres, hoje nós apedrejamos pelo nosso orgulho, porque nos abandonou, porque nós não aceitamos, por motivos muito lógicos. Um pano de chão fora de lugar, um feijão não muito quente. Nós continuamos apedrejando as nossas mulheres, não com pedras, com as mãos, com as palavras, com os gestos. Ah, isso aí que você está falando é bobagem, não tem nada a ver. Se não tivesse nada a ver, nós não precisaríamos de medidas protetivas. Nós não precisaríamos de Lei Maria da Penha. Então nós continuamos apedrejando as nossas mulheres, nós continuamos perdendo olhos, continuamos perdendo dentes, não estamos cumprindo nenhum dos 10 mandamentos e nos achamos a cereja do bolo de coco. A última bolacha do pacote. A ponto de falar, você sabe com quem você está falando? Um só rebanho e um só pastor. Todos nós temos que evoluir. Todos nós evoluiremos. A boa notícia de hoje, para vocês não saírem daqui com essa cara de pastel de ontem, a boa notícia de hoje é que nós já fomos piores do que somos hoje. Tem gente que não acredita. Nós já fomos piores do que já fomos hoje. Verdade. Nós já fomos pré-históricos. Nós já pegamos pedras para atirar em mulheres. Verdade. Hoje não pegamos mais pedras. Mas seremos muito melhores no futuro do que nós somos hoje. Mas para que nós possamos ser melhores no futuro, nós temos que lembrar da mensagem do Chico. Quando ele diz, você não pode voltar atrás. E Chico não falava voltar atrás semana passada, o mês passado. Chico falava voltar atrás lá na época das pedras de Moisés. Nós não podemos voltar lá para mudar o que somos hoje. Mas nós podemos mudar o nosso hoje para colher um melhor amanhã. A regra básica desse comportamento, hoje, no momento, o nosso pastor nos indica
que fora da caridade não há salvação. Caridade é ato de amor, é ato de bondade, é ato de perdoar, é ato de ensinar, é ato de dividir, é ato de amparar. Caridade é benevolência, é perdão das ofensas. Caridade é estar ao lado. Caridade é se fazer presente. Caridade é amor. Por isso ame. Ame independente daquilo que você espera receber. Não ame as pessoas pelo dinheiro, porque um dia ele acaba. Não ame as pessoas pela beleza, porque um dia ela se vai. Não ame as pessoas por admiração, porque um dia você vai se decepcionar. Aqueles que estão mais próximos de ti são aqueles que mais irão te decepcionar. Então ame. Ame pela simples essência do amor. Ame pela simples essência de poder amar. Porque as pessoas são irracionais, são ilógicas, são egocêntricas. Mas ame-as mesmo assim. Tudo aquilo que você levar anos para construir pode ser destruído de uma hora para outra. Mas construa mesmo assim. Os pobres têm necessidade de ajuda. Alguns até poderão agredi-lo quando você os ajudar. Mas ajude-os mesmo assim. A honestidade e a franqueza fazem de você uma pessoa vulnerável. Mas seja honesto mesmo assim. Se você tiver sucesso nas suas atividades profissionais, você vai angariar falsos amigos e verdadeiros inimigos. Mas tenha sucesso mesmo assim. Um dia você vai ter a sensação de missão cumprida. Mas continue mesmo assim, porque no final, a prestação de contas é entre você e Deus. Santa Teresa de Calcutá. Que a paz do Mestre, o manto do Cristo, continue sobre toda essa humanidade. Que assim seja, graças ao Pai. Obrigado. E é com essas palavras de amor e gratidão que nós vamos encerrar esta noite com uma reflexão levando conosco para sermos melhores do que fomos ontem, hoje e amanhã sermos melhores do que fomos hoje. E assim, em gratidão ao Pai, nós agradecemos esse breve momento de amor e luz, esse encontro entre irmãos, esta mensagem de luz, que possamos levar para onde quer que iremos, a luz do Cristo refletindo em nós, como pessoas em evolução, em aprendizado e aprendendo a ser um pouquinho melhor. Que Jesus abençoe a todos. Vão com Deus, meus irmãos.